Ora, muito bom dia a todos, quando que esteja tudo bem com vocês. Este vai ser a primeira parte de um vídeo de duas partes e vejam por ordem, não saltem partes, porque eu vou falar com as coisas de acordo com a relevância adequada e, portanto, primeira parte um, segunda parte 2. É simples, é fácil e é a maneira certa de fazer as coisas. Irei abordar diferentes temáticas nesta questão, como a questão do ponto final e parágrafo na renovação do sacrifício na cruz, da diferença do modo narrativo da ação sacrificial, da tradução de por todos versus por muitos, da questão de se poder eventualmente induzir na salvação universal de heresia, ou seja, a distinção entre potência e ato. Pronto. Falar sobre a questão que não é doutrinalmente errada, né? Mas no Pai Nosso, que expressa melhor o aspecto da culpa. Também em falar um bocadinho de uma parte que algumas pessoas que calhar não vão estar à espera, do Evangelho de São Mateus de super substancial. Pronto, fiquem para ver, é um bocadinho mais complexo. Okay? Seguidamente irei falar da questão do Pai Nosso, ou seja, que na liturgia romana da missa é uma oração sacerdotal e que não se deve confundir sacerdotes entre fiéis e muito menos atenuar a diferença entre ambos. Né? E está a desenvolver mais um bocadinho. Também irei falar um bocadinho sobre a questão de São José no cânon, um bocadinho, assim, ligeiramente, dentro das competências legítimas, ok? Obviamente que eu não tenho nem a autoridade nem a competência a partir de certos pontos. Apenas vou-me limitar a fazer algumas observações que considero pertinentes. Seguidamente, irei também falar sobre a questão do prefácio da Santíssima Trindade, assim umas pequenas observaçõezinhas, ok? E estes vídeos irão ficar mais aqui na parte 2. Portanto, que é a questão do prefácio da Santíssima Trindade, na questão da substância, que depois também faz correlações com o credo. Irei abordar também algumas observações de algumas diferenças, pequenas coisas que fazem diferença. Poderia ter agarrado em inúmeros exemplos ao longo do missal. Epá, mas agarrei só nos que tinham à mão e acredito que sejam suficientes. Alguns na Semana Santa, outros no Cristo Rei, outros nos Fiéis Defuntos, outros na pequenas traduçõezinhas. E também alguma comparação com o Crisma. Pronto. E tudo isto podem encontrar na parte 1 e na parte 2 destes vídeos que vão ver agora. Continuação de um Santo Domingo e votos de uma boa semana. Ora, muito boa noite. Antes de mais, um Santo Domingo a todos. Tal como referido, temos aqui um missal de Gaspar Lefebvre de 1940. Eu tenho, por exemplo, outras edições aqui. Por exemplo, isto é uma edição de 1936 de Gaspar Lefebvre. É idêntica, a diferença é que é um bocadinho um calhamaço maior, mas o conteúdo é idêntico, até a numeração das páginas é idêntica. Um missal que é promovido pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? Até diz aqui editora São Pio X. Pronto, temos aqui este missal. O missal promovido pelo Instituto Bom Pastor, pelo menos do meu conhecimento, que é este missalzinho aqui, missal do Romano Cotidiano, tal coisa, e esta edição do missal Gaspar Lefebvre, de 1957, ou seja, já apanhou as reformas depois de 1950 e por aí, esses arredores. Pronto, portanto, iremos comparar aqui estes missais. Assim, efetivamente, o missal que está mais à frente e ao mesmo tempo está mais atrás em alguns aspectos é este missal aqui, que é o de 1940. Seguidamente, de certo modo, tenho de confessar que, por causa das questões do cânon e isso tudo, tenho de recomendar o da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. No entanto, em algumas coisas há aqui uma espécie de um impacto de 1957. No entanto, epá, a minha segunda indicação seria efetivamente mais para este missal, apesar deste, epá, no fundo, o melhor é 1940. Boas opções, mas este ganha por causa da questão do canon e este ganha porque preserva mais coisas de certas coisas da edição de 1940. É renhido, de certo modo é renhido, mas aqui o canon está relativamente bem feito e as coisas que falham, epá, pronto. É mesmo renhido, mas o canon é o canon, portanto eu vou dar prevalência ao da Fraternidade de São Pio X. Seguidamente irá este missal, 1957, de Gaspar Lefebvre. Epá, e no final vai este. Esquece, este missal tem muito que se lhe diga e a quem tenha a legitimidade para tal, pá, deveria ter atenção a certas coisas e a meu ver, devia levar aqui uma mãozinha. Umas correçõezinhas e algumas coisas que são pertinentes. Deixo isso para quem tem a legitimidade e para quem tem a competência, mas são coisas bastante plausíveis. Irei fazer recurso ao missal, este missal Zorra aqui antigo que eu possuo, e também tenho ali uma Bíblia Vulgata para umas coisas interessantes, de certeza, pelo menos uma coisa interessante do Pai Nosso interessante, que efetivamente acredito que não estejam bem à espera. Muita gente já ter visto esta imagenzinha assim em alguns missais de Gaspar Lefebvre. Aparenta ser semelhante, mas são muito distintas entre si. O missal que a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, FSSPX, recomenda, e o missal que o Instituto Bom Pastor promove também. Mais demoras, iremos começar
por aqui que há certas distinções, nomeadamente os mais tradicionais. Então, comparativamente, eu irei usar este missal, que é a edição impressa a 1940, do missal de Gaspar Lefebvre. Para iniciar, isto está dividido por observações, ok? As que têm aqui um sinal de atenção são observações menores, mas parece que não fazem alguma importância assim. Então, adiante desde já que tenho um particular gosto, na verdade, por esta edição de 1940. E dá para distinguir, né, por exemplo, em comparação com as edições de 1957, né, que já apanhou aqui uma das reformas, dá para ver que existe só assim umas diferençazinhas. Parece que não, mas algumas diferençazinhas. Então, sem mais demoras, iremos começar logo pelo primeiro ponto. Okay? Primeiro ponto. Edição de 1940, Gaspar Lefebvre. Até vou baixar isto aqui só um bocadinho. A primeira observação que eu tenho a fazer, logo aqui, é efetivamente uma que é mais conhecida, que é esta questão aqui, haver o modo narrativo, ou seja, de existir aqui um modo narrativo, e aqui a ação na consagração. Ou seja, nos missais tradicionais, né, eu vou marcar se for, então, ver aqui num missal mais antigo, né, existia o destaque da ação da consagração. Ou seja, existia todo o modo narrativo, mas na ação da consagração, né, diferenciava-se, ou seja, havia um certo destaque, ou um parágrafo, um relevo, para se mostrar, né, que não é uma mera narração, é a renovação do sacrifício na cruz, é a ação da consagração, a presença real de Cristo na consagração. E isso era aqui bem explícito. Pronto. Isso é a primeira coisa que temos de notar aqui, e também temos de notar aqui, né, pro vobis é pro multis por muitos, ok? Isto vai ser importante na comparaçãozinha a seguir. É a mais célebre, provavelmente já devem estar a par do que é que eu vou falar, mas é importantíssimo referir, portanto não posso deixar a parte disso, pronto. E se a gente for comparar aqui com o missal de 1940, muito bem, a ação da consagração tem um relevo, ok? Ou seja, porque este é o meu corpo, ou seja, hoc est enim corpus meu, ou seja, faz a distinção do modo narrativo, passa do sacrifício. E muito bem. E aqui, na tradução da consagração do vinho, lá está, diz aqui, este é o cálice do meu sangue, do Novo Testamento, que por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. E a tradução está certa. É pro multis e derramado por muitos. Ou seja, isto parece que não, mas é importantíssimo, né? Porque em edições, como eu vou mostrar agora, edição de 1957, aparentemente semelhante, né? Já tem um ordinário da missa completamente distinto. Já tem aqui. Ela está. Que será derramado por amor de vós e de todos os homens em remissão dos pecados. Aqui nesta tradução diz pro multi. Aqui em latim diz por muitos, não diz todos. E isto induz à heresia de salvação, ou seja, lá está, uma coisa é falar em algo de impotência. Claro que Cristo em potência se sacrificou por amor de todos, mas em ato, né, todos temos a noção que há quem infelizmente sucumba no combate, né? Portanto, a tradução de por todos pode induzir, dar confusões para a heresia da salvação universal. E isto é preciso ter um bocadinho de atenção. Em potência até se poderia encarar isso dessa forma, mas em ato não é bem assim. Há muita controvérsia em relação a isto, porque de facto o original é por muitos, né? E é um sacrifício renovado por muitos. Né? Por muitos, nem todos o renovam, mas isso, né, é mais complexo do que isso. No entanto, isto é uma correção que não corresponde ao que é na tradição e já vem na reforma. E é muito diferente de uma coisa em potência e de uma coisa em ato. Pronto, isto é logo aqui a primeira grande diferenciação. E efetivamente, se a gente for comparar com a consagração aqui, né, perdeu-se a distinção. Ou seja, aqui está tudo, o modo narrativo e a ação sacramental misturado. Enquanto que aqui, se a gente tiver atenção, há aqui o modo narrativo e depois aqui à frente a ação sacramental do sacrifício, né, da consagração. Há uma distinção. Perpetua-se esta distinção. Modo narrativo, consagração. Okay? E que será derramado por muitos, por vós e por muitos. Ok? Pronto. E se a gente efetivamente vier aqui a esta edição, o que é que a gente encontra? O modo narrativo e o modo da ação sacrificial está tudo misturado, e o de todos, que pode dar asa a confusões, ok? E isto nem é a tradução fidedigna do latim. Portanto, isto não é uma coisa inocente, ok? Isto não há de ser uma coisa inocente, e uma coisa é algo em potência, outra coisa é algo como eu já referi. Agora, se a gente for a ver
para a edição que promove o Instituto Bom Pastor. Há muita gente do Instituto Bom Pastor, alguns que eu já conheci e que eu vi que só põem, né? Mas se formos francos, tem o mesmo problema. Ou seja, não há distinção do modo narrativo, nem da ação sacrificial. E o qual será derramado por amor de vós e de todos os homens. Tem o mesmo problema. Esta edição já tem aqui o dedinho modernista, por assim dizer. Deve ser corrigido. Pronto. Não é da nossa, pelo menos não é da minha competência, né? Mas evidenciar isto, não sou o único, e há imensos membros do clero que o denotam, e efetivamente não dá de caras, né? Que isto pode induzir numa ideia de salvação universal que não corresponde efetivamente à realidade, né? Será derramado por vós e por muitos, né? Em potência, claro que foi derramado por todos, mas em ato é mais complicado do que isso. Aliás, complicado não, é mais delicado. E agora, comparativamente com a edição aqui da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? Que isto aqui até é da editora São Pio X, pronto, começo já por fazer aqui uma introduçãozinha, que eles dizem logo aqui. A tradução revisada por monges portugueses não era agradável para nós do Brasil. E havia também indícios das influências progressistas, como a tradução maliciosa de multis por todos, nas palavras da consagração, ou ainda a disposição gráfica da consagração, em que a forma sacramental, as palavras da consagração, apareciam no meio da narrativa da última ceia, sem o necessário destaque. Portanto, seja como for, tenho já de admitir que isto é um grande ponto para esta edição deste missal, porque eles identificam um problema, encaram o problema e, efetivamente, corrigem o problema. E pronto, neste caso, né, da nação, não me resta senão espetáculo. Isto parece um missal antigo, ou seja, modo narrativo, ação sacramental. Modo narrativo, ação sacramental. E será derramado por vós e por muitos. A tradução fidedigna. Portanto, louvo neste missal, né, que é mais moderno e mais recente, o trabalho que fizeram, porque isto é algo crucial. Temos que confessar que é algo crucial. E fico contente, a nível pessoal, né, de ver um missal recente que tem isto bem explícito. E preservado, como sempre deveria ser. Portanto, isto é um ponto que é um ponto importante no cânon da missa, ponto importante. Este papelinho também já não interessa. E, portanto, edição de 1940 e da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Sim, senhor. A edição de 1957 de Gaspar Lefebvre e a edição promovida pelo Instituto Bom Pastor. Pronto, esta dificilmente há de ser corrigida, né? Mas isto é preciso ter um bocadinho de atenção e a quem possa, né? Nesta questão em si, tenho de dar prioridade aos outros dois missais que meti aqui agora. O de 1940 e a da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Próximo ponto. Voltemos então aqui ao missal de 1940. Edição de 1940. Edição de 1940. O latim está conforme nas edições aqui mais antigas. Isto qualquer pesquisazinha rápida com um missal antigo em PDF consegue encontrar isto com relativa facilidade. Portanto, é uma expressão que não é doutrinalmente errada, ok? Não é doutrinalmente errada, mas é preciso ter aqui um bocadinho de atenção. Edimiti nobis debita nostra, sicut nos debitimus debitoribus nostris. Né? Ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, há aqui uma espécie de, por exemplo, a expressão de dívidas expressa melhor a culpa. Há algumas pessoas que fazem algumas observações, né, que se a gente vier aqui, sicut in cielo et in terra, ou seja, seja feita a vossa vontade, assim no céu e na terra. Ou seja, primeiro eles colocavam o céu antes da terra, e nós aqui fazemos, lá está, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Parece que se troca um bocado a coisa, primeiro vinha ao céu e depois a terra, e agora primeiro mete-se a terra e o céu. Mas isso é menor e não é por aí. Mas de facto aqui isto, débita, é de dívida. Ou seja, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E dívida tem, por exemplo, uma coisa é, olha, perdão igual a ofensa que eu te fiz e tal, e coisa, mas eu não teve. Percebes? Ou seja, dívida, nós estamos em dívida com Cristo, né? A realidade é que nós estamos mesmo em dívida. Expressa um sentimento de culpa mais forte. E a tradução literal, efetivamente, era dívidas. E nas edições mais antigas, permanece-se com esta fidelidade. Né? Permanece com esta fidelidade. Irei também partilhar aqui agora com o missal de o pão nosso cada dia e perdoai as nossas ofensas, e como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pronto. E uma outra diferença que também parece que não é importante nós referirmos aqui,
é que nesta edição antiga, né? Nesta edição antiga, o Pai Nosso, né? Na liturgia romana da missa, ou seja, na liturgia romana da missa, conforme está aqui, é uma oração sacerdotal, ou seja, o sacerdote é que começava aqui, né? E depois celebra-nos a mal. Em resposta dos E fiéis. isso às vezes perde-se assim um bocadinho hoje em dia, com as reformas todas que houve e com as caldeiradas todas que houve na igreja, né? E que passam completamente a minha competência, perde-se um bocadinho essa noção, né? E não se deve confundir a área dos sacerdotes e dos fiéis, né? Ou seja, não se deve atenuar a diferença entre eles. Ou seja, um sacerdote é um sacerdote, um leigo é um leigo. E não se deve atenuar essas diferenças, né? E porque realmente, na liturgia romana da missa, o Pai Nosso é uma oração sacerdotal. E os fiéis respondem com o Se libera-nos a mal. Mas pronto, lá está. Nas edições de 1957 já não tem perdoai as nossas dívidas, já tem ofensas. E não corresponde com a tradução do latim, como é óbvio, né? Não corresponde com a tradução do latim. Mas, curiosamente, e vou ter de dar aqui mais um... É verdade, quando é preciso dizê-lo, é preciso dizê-lo, né? Pai Nosso, está aqui o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Lá está, o celebrante diz em voz alta. Eles não fazem... promovido pela fraternidade, eles não perdem essa distinção. O celebrante diz em voz alta, lá está. Pai Nosso, não sei, não. E lá está, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E dimiti nobis debita nostra, sicut nos debitimos debitoribus nostris. Espetáculo. Uma tradução, sim senhor, fidedigna, e que não perde a questão da culpa, nem se perde aqui a distinção entre a via do sacerdote e dos leigos. E aqui está a resposta, né? Se libera-nos a mal, mas livrai-nos do mal. E 40 e a edição da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Pá, sim senhor, espetáculo, não... Acho mesmo um bom trabalho. Esta ediçãozinha de 1957, que já apanhou aqui as reformas, como já vimos, já se perde aquela distinção e já se altera para ofensas. E perde-se aquele aspecto mais profundo da culpa. Edição aqui do Bom Pastor, que eles promovem. Lá está. O que é que acontece? Advertidos pelos preceitos do Salvador e instruídos pelos divinos ensinamentos, ousamos dizer, pronto, já se perde aqui, ousamos todos, ou seja, já se perde aqui a distinção, né? Apesar de eles obviamente celebrarem... pelo que eu observo, na prática, isto eles permanecem na tradução, pelo menos da minha experiência. Mas lá está, já tem aqui a diferença, já é perdoai as nossas ofensas e como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já não é a tradução fidedigna, né? de sempre, por assim dizer. Já não é a nossa, assim que nós emitimos de vitórias nossos. Já tem aqui as ofensas, já não é devedores. Pronto. Portanto, mais uma vez, esta edição do Bom Pastor e esta edição de 1957, já aqui com as reformazinhas de liturgia digital, já perdeu aqui mais um avançozinho. E a edição de 1940 e a edição da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, pronto, tenho de reconhecer que está bom. E uma observaçãozinha que acho também importante fazer sobre esta questão aqui do Pai. Aqui uma Bíblia também recente, ok? Abri aqui. São Lucas. Vocês podem verificar isto, não há problema nenhum, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Bem, aqui até parece que falta um bocadinho a reverência. Mas isto não é por aí. Faça-se o céu assim como também na terra. Olha, mas isto é bom. A tradução, meteram o céu primeiro que na terra. Engraçado, não estava à espera agora disto. Mas o ponto que eu queria ficar é aqui. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou seja, cotidiano. Dai-nos hoje o cotidiano Pai Nosso, o cotidiano da Novisódia, né? Dá-nos hoje um pão nosso de cada dia. Cotidiano. Tal e qual como está no coisa. E se a gente vier aqui, isto é o de São Mateus. Agora se viemos aqui a Lucas, né? Dá-nos o nosso pão de cada dia. Lá está a referência outra vez de cotidiano. Pronto. Cotidiano da Novisódia e cotidiano da Novisódia. Pronto. Mas se a gente, e agora aqui é a parte que é engraçada, se nós viermos a uma Bíblia, edição da Vulgata, de Nicolau Pesana, isto é assim muito antigo, mas é antigo. Mais antigo. É engraçado. Veja aí que segundo Lucas, São Lucas, né? E o que é que diz aqui? Pane nostro cotidiano da Novisódia. Ou seja, para o nosso de cada dia, nos dai hoje. Tal e qual como estava na Bíblia. Quer em São Lucas, quer em São Mateus. Tal e qual. Eu até posso deixar depois aqui um printezinho. Agora nem veja aí que São Mateus não é cotidiano. Tem outra expressão. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro supersubstantialem da nobis odie. Supersubstancial. Ou seja, no Evangelho de São Lucas, dizia o pão nosso cotidiano. Ou seja, do dia a dia, cotidianamente, diariamente. Aqui em São Mateus, né, de acordo com a Bíblia Vulgata, né, isto é de acordo com a Bíblia Vulgata, né, coisa, e não é tão antiga assim quanto isso.
no de São Mateus não estava cotidiano. Isto tem a ver com uma palavra grega difícil de traduzir, entre aspas, Efésios, uma coisa assim do género, que efetivamente diz super substancial, ou seja, e é isto que faz a diferença, né? Porque se a gente vier aqui, diz cotidiano dos dois. Diz cotidiano no de São Lucas e no de São Mateus também diz cotidiano. Não sei se é para simplificar, não me voltar a meter nesses números, mas a realidade é que nas edições antigas da Bíblia, em São Lucas era cotidiano, em São Mateus era super substancial, ou seja, é super essencial, ou seja, é substancial, e lá está com substancial, ou seja, no fundo isto faz alusão à consagração, à presença real de Cristo na consagração, o que dá um outro entendimento, complementa-se, né? Se a gente for a ver, complementa-se. No Evangelho de São Lucas dava aquela impressão de cotidiano, ou seja, o nosso dia-a-dia, no de São Mateus, dava a alusão de super substancial, ou seja, super substância, super essencial. Se faz a correlação com a consagração, de ser da substância. Epá, isto é muito complexo, mas no fundo fazia alusão à presença, ou seja, o pão nosso de Cristo. No fundo é isto. O Cristo consagrado, dá-nos o Cristo consagrado. Ou seja, isto é muito complexo e vou ser muito franco com vocês. Não possuo conhecimento e nem me devo aprofundar muito nessa praia, mas efetivamente não percebo porque é que nestas Bíblias, se na Bíblia Antiga da Vulgata, né, nesta Bíblia tinha-se A e B, e A e B complementavam-se, e eles tiraram o A para meter B, e perdeu-se o A, que complementava, dava um significado que enriquecia, e dava um outro significado mais profundo da substância real na consagração. Aqui, meteu-se BB, tirou-se o A, ficou cotidiano nos dois lados, se calhar para simplificar, para não dar, não sei, mas pá, na minha perspectiva, que de pouco serve, mas efetivamente há sei lá, faz uma certa importância e dá um certo enriquecimento, e eu não estou a falar nada que não esteja na tradição católica, né? Isto é a Bíblia Vulgata, ainda para mais Nicolau Pesani, preciso ter atenção a estas mudançazinhas, porque parece que não, mas faz uma certa importância essa alusão da super substancial. Ora bem, continuando aqui, é importante também ter aqui um bocadinho de noção, por exemplo, já de outras caldeiradas posteriores, né? Que, por exemplo, até acho que houve um Papa, se não estou em erro, até era por um lado um certo voto de São José. Ao que consta. Até posso estar errado, mas já está, mas ele sempre disse que não ousava, até dizia, acho que a brincar, eu sou só um Papa, eu não posso alterar o cânon, e tecnicamente não se poderia alterar o cânon, mas de certo modo houve aqui uma pequena distinção que foi alterada inocuamente, e por um lado se calhar até, mas a realidade é que quero entrar neste campo porque não tenho a competência para isso, mas a realidade é que o cânon não deveria de ser alterado, no entanto foi. Bem-aventurados apóstolos e mártires. Isto é um bocadinho mais complexo do que parece, mas São José não estava no cânon. E não estava, claro, toda a gente entende que São José era um santo importante, um dos mais importantes, mas a realidade é que São José não se encontrava no cânon. E não se encontrava no cânon porquê? Porque nessa parte do cânon teriam de ser mártires ou lá está, membros que construíram a igreja. Eu até vou deixar aqui um printzinho que explica melhor essa situação. Por muito grande santo que tenha sido, não foi mártir. E não se encontrava na outra categoria também. E o cânon não poderia ser alterado. E antigamente São José não se encontrava no cânon. A realidade é que não se encontrava no cânon. E se a gente vier, por exemplo, edição de 1940, já vimos que não se encontra no cânon. A gente vier aqui ao missal antigo, né, evidentemente também não se encontra no cânon. Nem sequer voltar a abrir, vocês qualquer coisa podem ver que é um canto da calhamaço. E também para o vídeo não alongar demasiado. Mas não se encontra no cânon. Aqui, se a gente vier aqui, na edição da Fraternidade, e também São José, esposo da mesma Virgem. Ou seja, aqui já se mete memória dos santos, quando na verdade teriam de se encontrar com mártires e isso tudo, e também de São José, o esposo da mesma Virgem. E até há quem diga que esta alteração também foi um dos mártires, marcar ali a presença e tal, e coisa, e São José não teria mal nenhum, porque também foi um santo e tal. Sim, mas a realidade é que não, por um grande santo que tenha sido, é capaz de ser bem, como toda a gente entende, São José é um santo de meter super respeito. É o terror dos demónios, né? Mas não se encontra na categoria de mártir, nem se encontra na outra categoria. Portanto, colocá-lo no cânon, sendo que o cânon não poderia ser alterado, é uma jogada arriscada. E até lá está, até houve um Papa que disse: eu só sou o Papa, eu não posso fazer isso. Apesar de ser um grande voto de São José. Mas, no entanto, missal daqui da Fraternidade já tem São José no cânon. E já ouvi alguns sacerdotes, por exemplo, a comentar: mas já está lá, olha, já está, agora não vai. Pronto, eu entendo, mas ao mesmo tempo é preciso perceber que houve aqui qualquer coisa. Não estou
Não estou a querer justificar, mas a realidade é que houve aqui qualquer coisa e nos antigos São José não estava no cano, por não ser mártir, nem ser daquela questão da outra categoria que eu coloquei há bocadinho aqui no print. Na edição de 1940, São José não estava no cano. Ou seja, esta edição de 1940 permanece nesse aspecto mais segura, talvez, por um lado, mas eu só estou a querer fazer uma observação. Não vou dizer que está correto, que está incorreto, estou meramente a fazer uma observação. Mas há aqui qualquer coisa? E às vezes uma coisa pequenininha, parece que não, faz uma distinção grande. Agora, se a gente vier aqui, edição de 1957, lá está. E também Apóstolos e Mártires, Pedro e Paulo. A edição de 1957 não tem. E até o próprio latim é distinto. Né? Em 1957 não tem São José no cano. Aspecto, não tem São José no cano. Portanto, aqui estas duas permanecem mais fiéis. A 1940 permanece sempre fiel à tradição. Aqui o da fraternidade já tem aqui o... comparativamente com o do Bom Pastor. Nova Zamora, em primeiro lugar, da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Claro que Nossa Senhora está sempre aqui, porque Nossa Senhora, né, tem um estatuto acima, né? É natural que esteja Pentecostes. E também de São José, o esposo da mesma Virgem. Ou seja, esta edição já tem São José no cano. Edições mais antigas, como esta que está aqui, não tem São José no cano. Não existe referência de São José no canon, porque lá está, não era mártir. Lá está, isto não aparecia. Ok? É preciso ter aqui um bocadinho de atenção. Que houve aqui umas alterações e que o canon não deveria poder ser alterado. Né? Não, é delicado. Mas é uma observação. Portanto, novamente, simplificando. Este missal e o da fraternidade aqui já levaram um golpezinho. Né? Claro que a gente pode romantizar, pois, mas São José era tipo grande santo e tal, e coisa, passa por ali. Sim, mas às vezes há pequenas coisas que têm certas importâncias. A meu ver. Nem que seja pelo marco simplesmente de nós alterarmos isto. Não sei. Isto são as vozes da minha cabeça. Não vale a pena ir por aí. Edição de 1940, fidedigna. 1957, neste aspecto, de facto, bate certo. Okay. Portanto, 1940 aí está. Parece não, mas está aqui a Nossa Senhora está sempre lá, porque é a rainha dos santos e dos mártires.